Eu sou a Raio, pra quem não sabe, a autora que vos fala. E estou aqui gravando esse videozinho porque eu virei blogueirinha? Não, eu vim aqui porque no capítulo 29 eu tinha... A câmera tá bem aqui, Natália. No capítulo 29 eu tinha falado pra vocês que eu ia responder algumas questões relativas ao BDSM. Dúvidas, né, que a galera tem. E eu demorei um pouco. Eu já gravei esse vídeo, essa é a 5ª vez. Todas as outras eu gravei durante o dia. Eu tava bonitinha, arrumadinha, não estava suada, estava num ambiente legal. Porém, os vídeos estão ficando muito longos e os meus aplicativos, eles não estão me deixando editar esse vídeo, porque ele tem mais de 30 minutos. E ninguém vai ver também um vídeo de 30 minutos. E aí eu vou precisar gravar um negócio mais rápido, mais corrido. Inclusive, eu vou falar muito rápido. Então, se vocês acharem muito rápido, é só desacelerar um pouquinho o vídeo aí no YouTube, tá? Que tem nas configurações. Se você tiver no celular ou se você tiver no computador. Outra coisa, vou falar também sobre algumas questões aí que estão gerando certa discórdia, né? Questões controversas dentro da própria Incandescente, porque a galera não tá entendendo. E foram coisas que ou eu falhei em explicar, ou que eu não expliquei por achar que seria óbvio, né? Que as pessoas iam, né, se tocar, perceber, e não perceberam. Então, vou esclarecer alguns pontos. Primeiro, vou começar vou começar respondendo essas perguntas. Se por acaso ficar muito longo, que já tá com 1 minuto e 20, aí eu faço um outro vídeo falando dessas questões de Incandescente, tá? Vamos lá, você já pratica ou já praticou BDSM? Provavelmente você, se alguém tem essa questão ainda, essa dúvida, só você correr lá no capítulo de apresentação da FIC que eu deixo isso muito claro. E por quê? Já vou adiantar, né? Por que eu deixo aquilo claro? Porque o que acontece é o seguinte, as pessoas elas tendem a questionar muito, porque as FICs de BDSM elas têm um histórico ruim, né? Um histórico de romantização de abuso e de N coisas, porque normalmente não é um praticante de BDSM que escreve uma história de BDSM, em especial fanfiction, né? Você pode achar aí livros originais onde o autor seja praticante de BDSM, mas dificilmente você vai achar uma fanfiction com um escritor praticante. Eu me tornei praticante depois de escrever, começar a escrever a FIC porque eu fui estudando, e aí quando eu achei que eu tava ali no ponto pra ter a responsabilidade, né, de dominar alguém, porque essa é a minha posição, é de dominadora, aí eu comecei a praticar, tá? Segunda pergunta, você teve algum tipo de inspiração pra criação de Incandescente? Por incrível que pareça, diferente de todas as minhas outras FICs, eu não tive nada que me desse um estalo, assim, pra escrever a FIC, que viesse serviço de inspiração. Na verdade, eu queria escrever uma história com essa temática de BDSM, e eu também queria escrever um plot ABO. E aí, quando eu pensei, putz, e se eu escrever os dois ao mesmo tempo? Que aí eu não vou me dar o trabalho de escrever 2 FICs diferentes. Eu comecei a, começou a surgir várias imagens na minha cabeça, e aí a imagem inicial na minha mente, na verdade, era o Jimmy sendo um dominador, né, porque se apaixonava pelo JK, que era um submisso. Não era pra ele ser um brat, na verdade, era pra ser um sub-sub. E aí, no fim, ali, a treta principal da história seria que o JK descobriria que ele não era o único, né, o único sub do dominador dele. Só que ao longo da história eu fui mudando isso, porque eu falei, meu Jimmy não faria isso. O meu Jimmy de Incandescente jamais faria isso com o JK. Não é essa pessoa que ele é. Onde posso encontrar um daddy pra mim? Mega. Então, pra você encontrar um daddy, quando você pra encontrar um dom, um sub, o que você quiser dentro do BDSM, ou somente envolvendo fetiche, você entra em fóruns, em grupos onde tem um praticante de BDSM, pessoas com interesses em comum pra você conversar e tal, né? É o jeito mais fácil. Ou quando você é associado de uma masmorra de BDSM, você, né, acaba conhecendo pessoalmente pessoas com os mesmos interesses que os seus, e aí vocês combinam, né, de realizar as práticas, de ver no que dá e tudo mais. Tá, agora sim, já aviso de logo, muito cuidado. Não encontrem assim de primeira pessoas que vocês conheceram na internet, principalmente se você tiver a posição de submisso. E principalmente se você for uma mulher e encontrar um homem, porque isso é perigoso, tá? Muito perigoso. Assim como é perigoso você encontrar com uma pessoa que você conheceu no Tinder. Muita atenção, sempre marcando em local público e só depois de vocês conversarem muito, ok? Próxima pergunta, sobre age play e pet play. Quando estiverem desses atos, é errado cometer ato sexual? Então, eu falo isso no capítulo 17, que é onde tem o age play dos de Cook. E não foi exatamente isso que eu disse, embora alguém possa ter entendido assim. O que eu disse é que normalmente, né, na maior parte das ocasiões, isso não envolve ato sexual. Por exemplo, quando se trata de uma domi-mulher ali, você tá brincando de play, você é a mommy. Naturalmente, se você tá brincando com aquela pessoa, o seu parceiro ali, o seu submisso, ele é o seu bebê, o seu filho, se ele for um little, né, que o papel que ele estiver interpretando for de criança menor de 3 anos de idade, que a gente chama de baby, ou de little, que é aquela criança ali de 3 a 4 por ali mais ou menos, por exemplo, pode rolar de ter a pessoa, você botar o submisso pra mamar no seu peito, como se você faria com seu filho, mas aí vai ter toda uma coisa meio sexual ali envolvida. Eu particularmente não gosto, porque me remete a uma sensação meio esquisita. Mas tem gente que curte, então assim, pode ter a prática, mas normalmente não tem. Na maior parte das vezes não tem, justamente porque o submisso, ele regride ali mentalmente pra o eu, criança interior dele ali, né? Ele busca aquela criança interior dentro dele e, obviamente, uma criança não vai ter muitos impulsos sexuais, beleza? Então sim, pode sim ser praticado. E a mesma pessoa perguntou, Princess alguma coisa é um fetiche onde você se personifica como alguém da realeza e trata o outro como subordinado. Como ele funciona na real? Cara, funciona exatamente do mesmo jeito que você falou, né? E como todos os outros fetiches dentro do BDSM, todos os outros jogos. O que vocês precisam entender que vai facilitar muito a compreensão acerca dos plays dentro do BDSM é essa questão da encenação. É como se fossem 2 atores ali. Você vai fingir no play ser uma criança ou ser um adolescente. O seu dominador, ele vai fingir que ele é o seu pai ou o seu padrasto, ou sei lá, o seu avô, seu tio, o que for que vocês acordarem, entendeu? E nesse kink aí de realeza, você simplesmente, o dominador vai se vestir como um membro da realeza. Ele vai usar alguns
acessórios que remetam a isso, né, pra poder visualizar melhor a cena, ter mais graça, a brincadeira. Tipo, usar uma coroa, sentar num estofado que parece um trono real, usar um cetro, né, que é aquele cajadinho que o rei usa, um manto, né, e aí o submisso vai lá, vai se ajoelhar aos pés dele, vai beijar a mão dele, como se ele fosse um rei, uma rainha, né, um negócio assim. É bem fácil. Outra pergunta, existe alguma contraindicação psicológica para entrar no BDSM? Existe. Quando a pessoa ela tem uma instabilidade psicológica ou mental, a ponto dela não conseguir respeitar, né, as decisões do outro e acabar passando por cima disso e transformar aquela relação no inferno e algumas coisas em abuso, claramente essa pessoa ela não tá apta a praticar, né, os atos. Assim como, por exemplo, uma pessoa que legalmente é impedida de praticar certos atos da vida civil, ela provavelmente também não vai poder praticar BDSM, porque muito provavelmente ela é mentalmente instável, né. O importante é que a pessoa tenha a mente sadia, mas não quer dizer que ela vai ser totalmente sadia. Tipo, eu tenho depressão, então eu não posso participar, não posso praticar BDSM. Porra, claro que você pode, né? Porque você tem uma tendência a se sentir muito triste, porque seu cérebro não produz, né, dopamina o suficiente, você não vai poder praticar. Mas tudo depende. Fica bem nítido ali quando a pessoa não é muito boa no negócio. Por exemplo, uma pessoa que tem psicopatia, que não tem muitos sentimentos, é meio complicado. Essa pessoa ela pode acabar pegando um pouco pesado aí nas práticas, por ela não ter o sentimento principal de empatia, né? Que biologicamente ela não consegue ter esse sentimento, e aí ela acaba passando dos limites em algumas ocasiões. No BDSM? Essa é a pergunta de ouro, todo mundo faz essa pergunta. Gente, o BDSM ele não é uma sociedade secreta, né? Tipo, dos satanistas que você, sabe, precisa conhecer uma pessoa de dentro pra que ela te leve naquele subsolo ali onde rola aquela sociedade secreta ali onde eles se encontram, e aí eles te analisam e você entrar. Não é assim, mas é burocrático. Quando você quer participar, ser membro associado de masmorras BDSM, porque você sabe que naturalmente se você pratica BDSM, pra você encontrar pessoas que têm o mesmo interesse que o seu, você vai ter que frequentar lugares onde tenha bastante dessas pessoas, que são as masmorras de BDSM. Até porque, né, dificilmente alguém em casa vai ter uma masmorra construída, como é o caso do Jimmy. O caso do Jimmy de Incandescente, ele construiu uma porque ele já pratica isso há 10 anos, e aí sempre foi o sonho dele, né? Mas como ele nunca ficava em casa, né, porque ele tava sempre no quartel, ele nunca fez, mas aí quando ele foi demitido, ele falou, quer saber, eu vou pegar esse dinheiro aqui e vou fazer uma masmorrinha aí, é nóis. Então, como entrar no BDSM? Você não precisa de um convite. Pode ser que você precise de um mentor, mas especialmente você vai estudar sozinho. O que você não entender, você vai pedir para um mentor te ensinar. Eu, por exemplo, não tive... Inclusive, já respondendo uma outra pergunta ali, que foi como eu entrei no BDSM. Eu não tive um mentor, mas eu costumava conversar muito em fóruns de BDSM com outros dominadores. A gente conversava bastante e aí eu ia tirando minhas dúvidas com eles. Mas, assim, 90% do seu conhecimento e 90% de como você vai conseguir entrar no BDSM é você mesmo sozinho. Você vai aprender. Você aprendendo, você ou encontra uma pessoa que já tem interesse de praticar, ou você convence uma outra pessoa a praticar. Claro, se ela gostar, tá? Não tô falando de manipular ninguém, é isso. Mas você vai conversar, vai mostrar pra outra pessoa, ela vai estudar junto, se ela tiver a fim de praticar, de experimentar, vocês experimentam. E se vocês acharem que aquilo mesmo é o estilo de vida, começa a praticar, e é isso aí. É assim que você entra no BDSM, não fica esperando convite. Mas na minha cidade não tem masmorra. Foda-se. Ninguém tá te impedindo. Você estuda, você aprende, você arruma alguém pra praticar com você e formou. Beleza? Essa aqui é boa, hein? Gostaria de saber a diferença entre o break-me consensual e não consensual, porque os conceitos parecem muito iguais. Na verdade, o break-me, ele... Antes de todas as práticas, né, anteriormente, quando ele concorda ali com aquele domador, aquele dom, que ele fala, olha, eu sou um break-me, eu gosto de ser forçado. Ele, a partir daquele momento, ele já vai dizer, eu gosto de ser forçado, eu quero que você me force. Então, eles já combinam ali que, olha, durante as práticas eu vou tentar passar por cima de você, eu vou puxar o braço, eu vou me negar a ser dominado, tanto as suas ordens, quanto as suas... tanto por ordem, quanto fisicamente. Eu vou resistir aos seus comandos, e eu já estou previamente te dando autorização para que você me force. Isso é o consensual. O não consensual, ele, na verdade, faz parte de um lado ali do BDSM, que é o BDSM que não admite esse consenso, que não tem palavra de segurança. É um BDSM que ele é um pouco mais arcaico, ele é bem controverso, né, e a gente acaba nem considerando ele muito, porque o que difere o abuso, né, do BDSM é o consenso. Tanto é que existe muitas discussões acerca de rape play, as pessoas, porque eu acho um absurdo, porque não sei o que, gente, a pessoa tá consentindo, ela tá consentindo, não sou eu que tenho que dizer que ela não pode, não é você que tem que dizer que ela não pode. Ninguém pode ter uma arrogância desse tamanho de dizer o que a pessoa pode fazer ou não na cama dela, é um problema dela, ela decide, ela concordou? Tanto moralmente quanto juridicamente falando, tá tudo certo, tá? Você, como dominadora experiente nesse mundo, você acha melhor ter uma conversa com seu parceiro ou um contrato? Cara, contratos, eles podem ser verbais, tá? Então, quando você conversa, você acorda algumas coisas com o seu submisso, as práticas vocês vão poder, quais os limites que vocês, né, até quais limites vocês podem ir, isso já é um contrato, só que ele é um contrato verbal. Ali naquela sátirazinha ali em Simulações de Cinza, o Christian Grey, ele faz aquele contrato escrito, por quê? Porque ele é um empresário, ele é um cara rico, ele tem muito a perder se acontecer de ele terminar com a submissa e a submissa querer fuder ele, querer dizer que ele maltratou ela, que ele abusou, qualquer coisa assim. Então, pra isso, ele faz aquele contrato prévio, por escrito, que é pra ele ter uma garantia jurídica, legal, de que ele não abusou de ninguém, que tudo que aconteceu foi consensual, tá? Mas nós, réis mortais, que não somos cagados no dinheiro, a gente não precisa fazer isso. Mas se você quiser fazer,
pra você ter a segurança de que o seu submisso não vai se voltar contra você depois, tentar te acusar de coisas que você não fez, é melhor que você faça por escrito. Mas não é comum, tá? Dificilmente rola contrato escrito no BDSM. Isso daí foi mais coisa de filme mesmo. Essa outra aqui é muito boa. O Jimin diz que quer ser passivo na relação entre os dois, ou seja, ser penetrado, mas ele sendo dom, teria que necessariamente ficar por cima, tipo cavalgando, porque eu vi em alguns lugares e já li em outros que ficar por baixo, não necessariamente recebendo, é um mau exemplo, digamos assim, de dominância. Cara, isso daí vai de dominador pra dominador. Eu, como dominadora, principalmente sendo uma dominadora mulher, se eu quiser eu fico de 4 e falo, bota. Foda-se. Quem decide sou eu e o meu submisso, né? As duas pessoas naquela relação, elas decidem. Não vai ser o dominador que escreveu no blog dele, que mora lá no Acre, que vai dizer o que eu aqui no Rio de Janeiro posso fazer ou deixar de fazer. Quem vai dizer sou eu e o meu submisso. Então, se eu quiser ficar por baixo, por cima, do jeito que eu quiser. A dominação, ela vai muito além da posição. Por isso que eu rejeito muito esse termo top e bottom pra se referir a submisso e dominador. Eu prefiro o termo dominador, dom e sub e acabou. Top e bottom pra mim é quem penetra, quem é penetrado, fica por cima, por baixo, e enfim. Inclusive no Lemon de mim Power Bottom, foi isso que vocês acabaram de ler, vocês veem que ele fica por baixo justamente porque eu quis mostrar isso, que não tem nada a ver, embora primariamente o BDSM diga que o dominador não pode ficar por baixo, eu mostrei que não, que existe, você tem como comandar mesmo estando literalmente por baixo da pessoa, ok? Outra pergunta sobre Edplay. Eu disse lá que seria mais leve, e essa pessoa tá perguntando em que aspecto foi diferente da realidade. Foi diferente porque ele foi mais leve, ele não teve prática sexual, e, por exemplo, o JK ali, ele tava fazendo um papel de bebê, né? Ele... No Ageplay real, da vida real, provavelmente ele usaria fralda. O Jimin, como dominador dele, como o mais velho responsável, ele passaria hipoglós na bunda, na virilha, passaria talquinho, daria banhozinho com shampoozinho de bebê, todo esse tipo de coisa. E isso, por exemplo, foi uma coisa que eu imaginei que as pessoas ficassem desconfortáveis, porque é um pouco demais, né? Eu mesma já fiquei desconfortável lendo isso uma vez, mas na época eu também não era praticante, então eu, por essa experiência de saber como seria ler aquilo sem ser praticante, eu falei, opa, não vou botar, vou deixar mais leve. Mas, por exemplo, esse é um exemplo de coisa que eu botei, que eu não botei, na verdade, né? E que diferiu da realidade. Dúvida, quando a pessoa vai se iniciar no BDSM, realmente tem todo o cuidado que houve com o JK, tendo o Jimin conversando sobre, mostrando, explicando objetos, daquele preparo, é um costume, realmente, ter essa preocupação é exceção? Cara, depende. Eu não conheço muitos dominadores que iniciaram submissos. Eu mesma nunca cheguei a iniciar ninguém. Mas depende. Eu sempre falo que, assim, não só eu sempre falo, qualquer dominador, qualquer praticante de BDSM, seja dom ou switcher, tanto faz, ele sempre vai dizer a mesma coisa. Você precisa estudar. É igual quando você tá na faculdade, você tá na escola, não adianta você só ouvir o que o professor fala, repetir e colar no seu caderno. Você tem que saber, você tem que saber com propriedade. Então, quando o JK ensina aquele monte de coisa pro JK, é porque ele tem uma intenção de transformar o JK em submisso dele, realmente, e como o JK nunca praticou nada, e ele tem todo aquele material dele à disposição, ele explica tudo, ele ensina tudo, né? Então, quando acredito eu que seja normal ter todo aquele cuidado, sim. Um bom dominador, ele vai ter todo aquele cuidado com o submisso, com certeza. Eu teria. Sim, respondi tudo que dava pra responder. Agora chegou gente aqui em casa, não dá mais pra eu gravar, porque vão fazer barulho. Acho que juntando todos os vídeos ficou tudo grande de novo. Não vou conseguir postar. Espero que eu consiga, porque eu não aguento mais gravar vídeo. E é isto. Depois eu faço um vídeo separado explicando essas questões de BDSM que eu falei que acontecem em Condescente e são um pouco contraditórias e que a galera não entende. E aí depois eu faço um vídeo pra explicar melhor disso, beleza? Beijinho.